Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e seu canal Somatize e hoje eu tô aqui para responder uma dúvida de trigonometria do Diógenes Faria. Uma questão super legal, achei muito interessante. E ela fala de uma roda gigante, que vem comigo. O movimento de uma roda gigante é descrito por meio da seguinte função trigonométrica. 95 mais 80 vezes seno de π vezes t sobre 3, em que f de t representa a altura em metros de um ponto P em relação ao nível do solo no instante T, em minutos. Considerando-se o início da medição quando T igual a zero, pode-se afirmar que a quantidade de minutos necessária para que a roda gigante dê uma volta completa é. Então é como se a gente fosse entrar numa roda gigante e no momento em que a gente entra, o tempo, agora o tempo igual a zero, o primeiro detalhe que a gente teria que ver é justamente isso, a qual altura a gente já entraria nessa roda gigante, né? Então, o tempo igual a zero, ou seja, uma pessoa vai entrar e a volta completa vai fazer isso daqui, ou seja, ela vai voltar naquela mesma altura, é isso que eu tenho que entender. Talvez eu possa pensar, e eu vou fazer isso, apenas em meia volta, tá? Então, por exemplo, se eu achar que eu entro a 2 metros de altura, no próximo instante que um ponto der 2 metros de altura, significa que eu dei meia volta. E aí eu vou ver quanto tempo vai demorar para que isso aconteça, e aí eu vou ter o dobro de tempo para fazer a outra metade da volta, tá? Então, primeiro detalhe é descobrir qual altura eu entro. Para isso, teremos que substituir o tempo por zero, tá? F de zero é a primeira coisa que nós vamos fazer nessa função trigonométrica. Então, f de zero vai dar, a função tá aqui, ó, 95 mais 80 vezes o seno de π vezes 0 sobre 3, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. F de zero, meu t tá aqui, então se é zero ali, é zero aqui também. E aí, vamos calcular. Bom, aqui, vou mexer aqui primeiro nessa parte de trigonometria. Vamos ter 95 mais 80 vezes. Aqui, 0 sobre 3 é 0. 0 vezes π, 0 grau. Então, a gente tem ali o seno de 0 grau. Então, para você que não lembra como é que faz o valor de seno e cosseno, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para que você relembre, tá? O seno de 0, o 0 grau não está em cima do eixo do seno. O eixo do seno é o da vertical, o 0 está na horizontal. Então, se o seno não está no eixo do 0, a gente fala que o seno dele é 0, tá? Se tivesse em cima do eixo do seno, era 1. Então, no caso aqui, isso aqui, o seno de 0 vai ser 0. Portanto, 80 vezes 0 vai dar 0. Então, nós teremos 95 metros. Então, significa que assim que eu entro na roda gigante, é uma roda gigante bem alta, o momento T0 é um momento 95 graus. Então, como eu disse, o que interessa nessa questão é saber qual é o segundo momento em que eu estarei a 95 metros também. Porque aí eu teria dado o quê? Meia volta, tá ok? Então, Diógenes, o que a gente tem que pensar? Bom, como eu quero chegar nos mesmos 95 graus, significa que eu tenho que chegar na mesma expressão. Aqui tem que dar, o seno do número tem que dar 0, porque 0 vezes 80 vai dar 0, e aí só vai sobrar o 95. Então, eu tenho que pensar qual que é o próximo ângulo que o seno dá 0. Então, é até óbvio, né? Ó, lembrando que o ciclo trigonométrico, deixa eu colocar ele pra cá, mais ou menos. O seno tá aqui, ó, né, na vertical. O ponto 0 tem seno igual a 0. E aí, o próximo ponto que o seno é igual a 0 é justamente o 180 graus, né? Tá bem óbvio aqui, né? Se eu penso em 90 graus, por exemplo, aí o seno já é 1. Aí eu já teria aqui 80 vezes 1 mais 95, tá vendo? A altura seria outra. Eu preciso que isso aqui dê 0, assim como essa primeira conta. Então, o próximo valor que o seno dá 0 é 180 graus, tá? Como aqui tá com π,
né? Para pensar em 180 graus, para pensar em π, não 180 graus, 180 graus é exatamente π, o valor π é 180 graus, né? Não é o 3,14 na geometria, é o π da trigonometria, né? O π radiano. Então, nós teríamos que ter, aqui teria que aparecer 180 graus, ou seja, teria que aparecer π. Para que aqui apareça π, porque aqui nós temos π vezes 0 dividido por 3. Esse π vezes 0 dividido por 3, esse π vezes um t, né? Esse π vezes t dividido por 3 tem que ficar apenas π. Ou seja, se o meu t for igual a 3, eu teria 3 dividido por 3, 1. 1 vezes π, π, que é justamente o que eu quero. Então, achei. Então, ó, o f de 3, ou seja, depois de 3 minutos, que o tempo é dado em minuto, eu vou ter 95 mais 80 vezes seno de π vezes, aí no lugar do t, 3. 3 sobre 3. Aí, Diógenes, é o que eu comentei com você. 3 sobre 3, isso aqui é a mesma coisa que 1. 1 vezes π, π. Então, a gente teria 95 mais 80 vezes seno de π. Seno de π é igual a 0, que é 180 graus. Então, eu teria aqui 95 mais 80 vezes 0. Que isso vai me dar o que, então? 95, né? 80 vezes 0 dá 0, então só vai dar 95 metros. Então, eu achei o próximo valor que eu vou chegar em 95 metros é no tempo 3, ou seja, depois de 3 minutos que eu subi na roda gigante, eu vou estar na mesma altura, tá? E aí, como eu tinha que achar π, né, o valor que eu teria o menor, que é justamente 3, eu não tenho um valor antes que eu chegaria a π também. Então, significa que metade da roda gigante nós gastamos, ó, eu fui de 0 até 3, ou seja, nós gastamos 3 minutos. Metade da roda gigante, 3 minutos. Como eu quero a volta inteira, eu vou gastar 6 minutos. Que é isso que a sua questão pediu. Então, quanto tempo preciso para que eu dê uma volta completa? Então, seriam 6 minutos a resposta, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, do jeito que eu tentei, do jeito que eu pensei, tá? Qualquer coisa, coloque aqui pra mim, ok? Super beijo, Diógenes!